Olá, bom dia. Antes de fazer as felicitações ao Dia das Mulheres, eu estou passando aqui para refletir com vocês um conceito muito importante que vem permeando a nossa atualidade. Então, acho o tema relevante e o momento oportuno, e eu não poderia perder essa oportunidade de fazer uma pausa com vocês para uma breve análise e uma pequena reflexão, porém necessária, não é? Então, eu não sei se vocês sabem o que é empoderamento, mas com certeza sei que vocês já ouviram falar, ou na palavra por si só, ou em mulheres empoderadas, homens empoderados. Então, eu aproveito até um conceito do professor, do nosso mestre, querido mestre Paulo Freire, nosso saudoso Paulo Freire, que ele dizia que empoderamento significa a capacidade que o indivíduo tem de realizar mudanças necessárias para evoluir e se fortalecer. Olhe bem, a capacidade de mudar para evoluir e se fortalecer. E o que seria empoderamento feminino? Então, se é a mulher evoluir e se fortalecer, então uma mulher evoluída e fortalecida, quando ela é consciente de que precisa haver uma igualdade política, social, econômica entre homens e mulheres. E não só ser consciente por ser, não é? Que suas ações também mostrem essa consciência, não é? De que o mundo precisa ser igual para homens e mulheres. Vamos até frisar aqui que uma mulher empoderada, não é? Ela é evoluída, ela é consciente, primeiro, quando ela é autoconfiante, ou seja, quando ela confia nela mesma, quando ela não se compara a ninguém, ela também é empoderada, né? Quando ela sabe dizer não, porque em muitos momentos da nossa vida a gente precisa dizer não. Então, ela também é empoderada quando ela é determinada, quando ela sabe ser livre e quando ela tem especialmente controle sobre suas próprias emoções. Por que especialmente? Porque quando nós temos controle sobre as nossas emoções, com certeza nós sabemos tomar as atitudes mais certas. Não é isso? Então, uma mulher empoderada, ela tem uma visão totalmente diferente e mais madura sobre o mundo. E por ela ter essa visão mais madura, não é? Mais diferente sobre o mundo, ela passa a reivindicar aquilo que ela acredita que tem direito. Ou seja, o que ela sabe que tem direito e o que ela acredita. Agora, qual é a distorção que a gente vem vendo em relação ao empoderamento feminino? Eu mesma tenho visto, especialmente na mídia, mulheres que apelam para o corpo, né? Que apelam para a sensualidade, que às vezes nem é sensual. No meu ponto de vista, eu acho até muitas vezes vulgar. Então, ou seja, utiliza do corpo, sensualizam, às vezes se vulgarizam para ficar em evidência, como se isso fosse empoderamento. E isso não é novidade, não é? Que vocês também veem isso todos os dias. Então, músicas, ritmos, né? Dançantes, estilos de vestuários, tudo para apelar para a sensualidade feminina, como se isso fosse sinônimo de empoderamento. A questão é que isso está muito em evidência, né?
E a gente precisa aprender a distinguir, a discernir o que seria empoderamento e o que seria sexualização. Porque empoderamento, como a gente viu, é a consciência de que a gente precisa realizar mudanças para a gente evoluir e se fortalecer. E sexualização, vocês não precisam, não é, que eu explique. E eu tenho percebido também que esse discurso que quer se confundir com empoderamento, né, tem encontrado grande aceitação, principalmente entre vocês, as mulheres mais jovens. Claro, é certo, todos nós queremos ser donos dos nossos corpos, né? Porém, a gente precisa questionar essa sexualização extrema, né? Extrema e que tem muitos aspectos negativos. Concordo plenamente que um corpão bonito, não é? Pode ser valorizado com a roupa bonita, não é? E que também pode ser valorizado em ser elegante, em uma postura elegante. Então, a sexualização pode até dar poder às mulheres, porque tem mulheres que quando se vestem de forma sensuais, elas se sentem poderosas. Aliás, eu acho que elas se sentem até muito mais do que isso. Mas, por outro lado, né, quando a gente apela para a sexualização, para mostrar o nosso poder, a gente pode estar dando uma ideia que é justamente aquela que a gente não pretende passar. Ou seja, pense aí, qual é o efeito, né, dessa exposição, dessa sensualização extrema para as mulheres? Todas nós sabemos que essa sensualização alimenta ainda mais a ideia de que você mostra o corpo, de que se você mostra o corpo, é porque você está querendo. É ou não é verdade? Então, não estou sendo preconceituosa, mas já dá a ideia de que se a gente sensualiza, se a gente tem essa extrema sexualização da nossa atitude, do nosso comportamento, da nossa maneira de nos vestir, então isso dá a ideia, né, de que até somos culpadas, né, quando somos violentadas. Eu acho que vocês veem isso constantemente na mídia. Ah, ela estava usando mini saia. Então, mas vamos lembrar qual é o efeito realmente negativo e pesado, além desse, o culto ao corpo. Vamos só lembrar como é a nossa sociedade hoje. Nós trocamos a dominação dos pais, maridos, dos patrões, por outra. Uma dominação mais invisível e, portanto, né, mais perigosa. Que é justamente a dominação da mídia e da publicidade. É ruim, né? É ruim não, é péssimo. Porque diariamente, constantemente, a gente enfrenta, né, essa tarefa de ter que ser eternamente jovem, eternamente bonita, eternamente saudável, sarada, né, barriga tanquinho, como se o processo da vida não passasse por a gente, como se a nossa evolução física, a nossa evolução social não deixasse marcas. Vamos dar um exemplo aqui. Olha as celebridades, né? As cantoras, as atrizes, elas passam por uma série de intervenções estéticas, né? Vamos lembrar aqui, cirurgias plásticas no rosto, no corpo, implantes de silicone, bronzeamentos artificiais, fazem lipoaspirações, fazem tantas coisas que muitas vezes elas ficam até irreconhecíveis. Ou seja, elas perdem aquelas identidade fisiológica, a identidade do aspecto. Ou seja, ela deixa de ter a aparência dela mesma. Para quê?
para se adequar aos padrões de beleza vigentes, como sempre, né? E aí eu pergunto, isso é empoderamento? Será que realmente você viver correndo atrás de se sexualizar, se sensualizar, de querer alcançar um padrão de beleza que muitas vezes até pela estrutura genética é inatingível, mostra que a gente é dona do nosso corpo? Ou vamos pensar de outra forma, será que se isso não nos torna dona do nosso corpo, é porque a gente vive essa eterna novela da exploração do corpo feminino, né? Então, se explora o corpo feminino para vender shampoo, desodorante, meias, né, comidas. Então, em tudo tem que se expor a mulher, né? A mulher tem que estar se sexualizando ao extremo, como se ela, né, fosse uma mercadoria ambulante, tentando passar a imagem de que aquela mulher sexualizada que está sensualizando, ela é empoderada. Resumindo, gente, a sexualização está para a exposição da mulher e não para o seu empoderamento. Pense nisso na hora de se vestir, na hora de mostrar suas atitudes, na hora de se colocar diante das situações e na hora também de se amar. Ser empoderada não tem nada a ver com ser sexualizada. Tem muito mais a ver com a capacidade que você tem de enxergar o mundo e enfrentá-lo do que com a forma com a qual você rebola, certo? Então, espero ter contribuído. Um dia maravilhoso, que vocês pensem muito nisso. Parabéns e um abraço para todas vocês. Cheiro.